Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindo, irmão, bem-vindo, irmã. Estamos na Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. Esse método de oração com a Palavra, esse método que procura chegar mais perto de Deus através da sua Palavra. Um método tão antigo, desde o século XII, quase 1000 anos, que um monge trabalhando com uma escada na mão se perguntava: como eu posso chegar mais perto de Deus? E o Senhor inspirou esses degraus espirituais, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, os passos que vamos seguindo com a Palavra de Deus para podermos a cada dia chegar mais perto de Deus. Esse é o nosso objetivo, por isso estamos aqui, por isso reservamos uns minutos do nosso dia para estarmos buscando a Deus através da sua palavra, e assim vamos criando hábito, e assim vamos tomando gosto, e assim vamos sentindo falta desse alimento espiritual. Que maravilha, que bênção, tantos irmãos e tantos de nós a cada dia fazendo esse exercício espiritual e principalmente alcançando o objetivo, ou seja, quantos de nós a cada dia temos chegado mais perto de Deus através da sua palavra, e assim a nossa vida tem se transformado, e assim nós transformamos, pela graça de Deus, a realidade ao nosso redor. Deus seja louvado. Obrigado pela sua presença aqui no canal da RCC BH. Pedimos para que você possa curtir, se inscrever, possa também compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam atingidas pela graça de Deus, pelo chamado de Deus, pela luz divina, nesse dia tão especial. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. São João, acende a fogueira no meu coração. É o nosso pedido hoje. Solenidade da Natividade de São João Batista, o santo da igreja que nós comemoramos tanto o nascimento quanto a sua morte, o seu martírio. Um santo muito importante que merece esta solenidade para o dia do seu nascimento. Um santo que foi o precursor de Jesus, que foi um profeta que, segundo o próprio Jesus, ninguém foi maior do que João. E nós acendemos a fogueira do nosso coração e acendemos a fogueira nas nossas festas. Esse ano talvez não tenhamos tantas fogueiras e não tenhamos tantas festas, mas você, como eu, pode acender uma fogueirinha pequena, essa vela, a fogueira que representa uma tradição de que Santa Isabel acendeu uma fogueira no alto da montanha para avisar sua prima Maria, Nossa Senhora, de que São João tinha nascido. Então hoje é dia de festa, é dia de alegria, é dia de fogueira, é dia de luz, é dia de celebrarmos o nascimento de São João Batista nesta quarta-feira. Então não vamos celebrar apenas com a canjica, com as comidas, com a fogueira, celebramos principalmente com a sua palavra e procurando aplicar na nossa vida a palavra de Deus, que é a melhor maneira que nós temos de celebrar São João, procurando trilhar os seus caminhos e tomar posse para a gente daquilo que ele nos ensina, que ele nos diz. O texto de hoje, então, separe aí, por favor, é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 57 a 66, e depois a gente pula para o finalzinho aí, para o versículo 80. Lucas 1, 57 a 66, depois o versículo 80. Convido você a tomar a sua Bíblia para que a gente possa juntos fazer esse método da Lectio Divina, para que juntos a gente possa chegar mais perto de Deus através da sua palavra, e hoje especialmente pela intercessão de São João Batista. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos realmente que o Espírito Santo venha nesse dia acender essa fogueira no nosso coração. É o que nós pedimos tantas vezes. Vem, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Vem, Espírito Santo, só o Senhor pode acender no meu coração essa fogueira. Só o Senhor pode acender no meu coração nesse dia o fogo de amor que me queima, que me consome, que me purifica e a partir daí me dá uma vida nova, Senhor. Eu quero. Abre os meus olhos, abre o meu coração pela intercessão de São João Batista, para que eu possa acolher a palavra como ele neste dia e viver o propósito, o meu chamado, a minha missão que eu recebi como ele desde antes do meu nascimento. Obrigado pela tua presença aqui, Espírito Santo, e dai-nos a graça, dai-me a graça de chegar mais perto de Deus através da sua palavra. Amém. Vamos juntos então para o primeiro degrau espiritual, a leitura do texto, procurando perceber o que o texto diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz a um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos procurar compreender o que o texto diz. O que o texto diz? O texto, primeiro, é a narração de um acontecimento. Narração, nos contando um acontecimento. Que acontecimento é esse? Os primeiros dias da vida de João Batista, que celebramos hoje. Como é que o texto começa? Completou-se o tempo. No tempo certo, se cumpriu, completou o tempo e se cumpriu a promessa de Deus. Então João Batista nasce como um cumprimento de uma promessa de Deus. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias, seu pai, e lhe prometeu um filho de Isabel, sua parente, estéril, de idade avançada, anunciando que esse filho seria causa de alegria para o mundo inteiro. E aí, no tempo certo, no tempo previsto por Deus, se cumpre a promessa. A causa da alegria de todo o povo, a fonte de vida e de esperança, a misericórdia do Senhor na vida daquele casal e daquele filho. O Senhor cumpre a sua promessa no tempo certo. E as pessoas já se alegravam, como falo aqui, com a misericórdia de Deus para com Isabel. De fato, quando Deus cumpre, Ele cumpre plenamente. Ele prometeu que o filho seria causa de alegria, e aqui, quando ele nasce, já fala que as pessoas se alegraram pela misericórdia do Senhor para com Isabel e para com aquela família. E aí nós vamos já para o 8º dia, quando, segundo a lei judaica, a lei de Moisés, ele tinha que ser circuncidado e receber um nome. Então a questão central aqui do texto é um nome, que para os judeus indica a sua missão. O nome indica a missão.
que eles queriam? Os vizinhos dar o nome do pai, o nome de Zacarias. Querendo dizer o quê? Que a missão daquele menino era continuar com a família, prosseguir com a família. Mas o Senhor já tinha escolhido um nome para ele, já tinha revelado através do anjo. O nome dele será João. O que quer dizer João? João quer dizer cheio da graça. Se para os vizinhos a missão dele era continuar a obra da família, para Deus ele vem e alarga esta missão como sendo aquele que vai viver cheio da graça e vai levar, vai ser canal da plenitude da graça de Deus para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, porque ele veio anunciar aquele que é a fonte da graça, a fonte da salvação, que é o próprio Jesus. A missão dele era a graça de Deus para todo o povo. E depois a língua de Zacarias se solta. E quando ele se solta, ele já se põe a louvar a Deus, continuando aquilo que ele estava fazendo no templo. E de fato, diante da obra do Senhor, nossa língua se abre para o louvor. As pessoas passaram a encheram do temor de Deus. O lindo da obra, do milagre de Deus, da presença de Deus, do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, é que as pessoas ao redor se enchem do temor de Deus, da certeza de que Deus é Deus através da manifestação poderosa do seu amor e da sua misericórdia. E a notícia se espalhou por toda a região. A notícia boa, o anúncio da misericórdia de Deus. E o menino? A mão do Senhor estava sobre ele. A presença de Deus, não tenha medo, pois eu estou contigo. Uma característica de todos os profetas, daqueles que se colocam a serviço de Deus, a certeza da mão de Deus, da presença de Deus, do poder. A mão é o poder de Deus sobre ele. E ele crescia e se fortalecia em espírito. O que isso quer dizer? Buscava cada dia a força para viver a sua missão, para viver o seu chamado, para viver aquilo que era previsto para ele, aquilo que o Senhor sonhava para ele desde toda a eternidade. E aí já vamos nos colocando no texto, porque já compreendemos o que o texto quer dizer. Agora é o momento de eu me colocar nesse texto e perceber o que o texto diz para mim. E vou me convencer de que Deus ainda hoje continua fazendo promessas e Deus ainda hoje continua cumprindo as promessas que faz na nossa vida. Ele continua conduzindo a história, continua conduzindo o seu plano de salvação. E vou colocando a minha vida diante das promessas de Deus feitas a mim e diante das promessas de Deus cumpridas na minha vida. E vou vendo e reconhecendo a ação de Deus no meio de nós, no meio da minha vida. E já me pergunto se eu tenho visto a ação de Deus, se eu tenho contemplado a ação de Deus, se eu tenho percebido o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. E vou olhar também para o meu chamado, para o meu nome, para a minha missão. Eu que, como João Batista, fui chamado desde antes do meu nascimento, porque como ele, o Senhor sabe todas as coisas. E me chama desde antes, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E a pergunta é, eu estou crescendo, eu estou me fortalecendo no Espírito para a minha missão? E a melhor maneira de eu responder a essas perguntas, de eu refletir sobre a promessa de Deus e o meu chamado, é tomar posse realmente da primeira leitura e me colocar neste lugar do chamado. O Senhor me chamou antes de eu nascer. Desde o ventre da minha mãe, Ele tinha em mente o meu nome, a minha missão, o meu chamado. Ele fez da minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra da sua mão, do seu poder, e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E me disse, tu és meu servo, Israel, em quem eu serei glorificado. E na Bíblia, quando coloca Israel, é o momento da gente colocar o nosso nome e dizer, tu és o meu servo, Rodrigo, e você fala o seu nome, tu és meu servo e minha serva.
em quem serei glorificado. E tantas vezes eu falo como profeta: Senhor, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. Porque eu creio na promessa de Deus na minha vida e eu vejo o cumprimento da promessa de Deus na minha vida a cada dia. E agora me diz o Senhor, Ele que me preparou desde o meu nascimento para ser seu servo, que os olhos do Senhor, esta é a minha glória, que eu recupere Jacó, que eu faça Israel se unir, que eu leve a sua palavra ao teu povo. E o Senhor diz para mim, a você: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. A melhor maneira de nós celebrarmos São João Batista, a melhor maneira de nós celebrarmos a fogueira é nos tornando nós mesmos a fogueira, e eu me coloco nesta realidade mais uma vez. Eu tomo posse desse chamado para a fogueira queimar no meu coração, para eu ser luz do mundo, para eu ser sal da terra, o sal que é a sabedoria, que é o sabor, a luz que é a alegria, que é o entusiasmo, que é a presença de Deus, que é a festa, porque Deus está no meio de nós. E aí já vamos nos colocando em oração. Vamos para o terceiro degrau espiritual e assim na oração eu vou dando a minha resposta, eu vou dando a resposta ao meu chamado, eu vou dizendo: Senhor, eu creio na Tua presença na minha vida, eu creio que eu fui chamado desde antes do meu nascimento, mesmo que a minha vida tenha dado voltas, mesmo que eu tenha me perdido tantas vezes em caminhos tortuosos, mesmo que nem sempre eu tenha ouvido a Sua voz, mesmo que nem sempre eu tenha respondido o sim ao seu chamado, ao seu propósito, não importa, porque o chamado de Deus é irrevogável, a proposta do Senhor é irrevogável, e eu quero, Senhor, com Teu Espírito Santo hoje, diante da Tua presença, renovar o meu sim, o meu chamado, a certeza da promessa de Deus na minha vida, o cumprimento da promessa e da missão que o Senhor me deu antes do meu nascimento. E assim eu rezo como o salmo de hoje: Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. O Senhor sabe quando eu me sento ou me levanto. De longe o Senhor penetra os meus pensamentos. Percebe quando eu me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Nada, Senhor, ultrapassa o seu olhar. Nada fica longe das tuas mãos e da tua ciência. Foste vós, Senhor, que me formaste nas entranhas, no seio da minha mãe vós me teceste. Eu vos louvo e vos dou graças por terdes feito a cada um de nós, por terdes feito a mim de modo tão maravilhoso. E assim eu vou louvando ao Senhor por ter me feito de modo tão maravilhoso. E eu que tantas vezes reclamei de mim e me culpei, eu vou louvar ao Senhor porque Ele me fez de modo maravilhoso, desde que eu estava nas entranhas da minha mãe, me amando, me chamando com seus planos de amor para mim e para o mundo inteiro. Sonda, Senhor, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se eu ando pelo caminho do mal, Senhor, e me conduz pelo caminho da eternidade. Se eu estiver andando perdido, Senhor, me traga hoje para esse caminho de felicidade que me leva para o céu. Amém. Vamos passando para o quarto degrau espiritual, o degrau da contemplação, em que eu vou enxergar a minha vida hoje de uma maneira nova, em que eu vou enxergar o mundo hoje de uma maneira nova, uma maneira iluminada, uma maneira de luz, de alegria, de prosperidade, uma maneira que eu enxergo o mundo com entusiasmo, com a presença de Deus, porque reconheço a promessa de Deus na minha vida e reconheço o chamado de Deus na minha vida desde antes do meu nascimento e me abro para o meu nome.
me abro para a minha missão, contemplo a presença de Deus no cotidiano da minha vida e do meu chamado e digo sim para o nome novo que Deus me dá, para a vida nova que Deus me dá, para os planos, para os projetos, para os sonhos do Senhor, que transforma a minha vida e a minha realidade hoje, pela intercessão de São João Batista. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja luz pela intercessão de São João Batista. A Lexio Divina volta amanhã, se Deus quiser.